Shalom, queridos! Estamos no dia 24 de dezembro do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 30 de Kislev do ano 5783 da nossa criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E o nosso propósito, como é do conhecimento dos amados, é nós pegarmos a paraxá semanal, estudarmos, meditarmos e no final trazermos uma aplicação prática para as nossas vidas. Importante nós pontuarmos que toda a exposição da paraxá, da porção da Bíblia semanal, da Torá que nós estudamos, ela é bem voltada e contextualizada para a vida espiritual de um Ben Noach. Então, se você é um Ben Noach, um filho de Noé, e decidiu seguir a fé monoteísta com fundamentação judaica e orientação rabínica, sem sombra de dúvida, iremos aprender e iremos crescer espiritualmente, como dizia o profeta Oséias no capítulo 6, no verso de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno, o nosso Deus. Queridos, essa semana nós estamos estudando a paraxá de Miquetes. O nome da paraxá, da porção, Miquetes, significa no final. E no final, uma referência dos últimos 2 anos, que Yosef fica preso. Então vem a paraxá em Bereshit e nos relata e no final dos 2 anos. Uma referência de quando Yosef interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, se contabiliza 2 anos e no final desses 2 anos, Miquetes. Então está bem contextualizada com a paraxá anterior. Essa paraxá, nessa parte introdutória, é importante nós trazermos alguns detalhes. Ela contém 146 versículos. Então existe muito conteúdo, grandes lições para nós tirarmos dentro dessa porção. E para efeito de conhecimento, para você que está estudando ou vai estudar a paraxá ainda, ela abrange do capítulo 41 de Gênesis, de Bereshit, versículo 1, até o capítulo de número 47, verso de número 17. Então, essa é a parte introdutória da nossa paraxá semanal. Queridos, essa semana, com base nessa porção, nessa paraxá, eu gostaria de trazer um tema para nós conversarmos. Acendendo a luz no Egito. Então eu vou repetir de forma didática para você memorizar e mentalizar esse tema. Acendendo a luz no Egito. E você vai perceber na exposição da nossa paraxá que este tema está dentro desses capítulos da Torá e no decorrer da exposição fará muito sentido para nós essa frase, frase curta, porém com grande peso. Acendendo a luz no Egito. Queridos, nós sabemos, pelo Tanar, especificamente falando o livro de Terrilim, livro dos Salmos, lá no capítulo 119, verso de número 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós sabemos que a Torá, que a palavra do Eterno, ela é uma lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nós, muitas vezes, podemos até estar em contextos de escuridão, mas a Torá, a palavra do Eterno, ela é uma chama, ela é uma luz, ela é uma lâmpada que ilumina um caminho para nós trilharmos. E quando nós falamos em chamas, em lâmpadas,
em luz para os nossos caminhos, é lógico que nós vamos lembrar de Hanukkah, até porque nós estamos em Hanukkah, e em Hanukkah nós estamos lendo a Parashá de Miquetes. E esse tema, acendendo a luz no Egito, que está dentro dessa Parashá, você vai perceber uma conexão com Hanukkah. Esse tema que nós vamos falar hoje, ela, podemos dizer, tem uma conexão muito forte com Hanukkah. Em Hanukkah, nós bem sabemos que ali por volta do ano 130 antes da Era Comum, nós bem sabemos que os gregos, eles emitiram leis impedindo o povo de Israel, o povo judeu, de cumprir as mitzvot. Então nós sabemos pela história que os asmoneus, eles se levantaram num ato de coragem, os sacerdotes lutaram e conseguiram trazer o domínio para o povo de Israel. E quando eles entraram no templo de Jerusalém, no santuário, eles encontraram ali somente um pote de azeite, o que daria para acender a menorá por uma noite. Então vêm os sábios e nos dizem que houve um grande milagre, onde o azeite, que pela lógica humana duraria apenas uma noite, a história e os sábios nos dizem que aconteceu um milagre e foi possível acender a menorá por 8 noites. Então, nós estamos em Hanukkah, onde nós acendemos as luzes simplesmente para divulgar o grande milagre que Hashem fez. Acendemos as luzes para mostrar que Hashem é um Deus poderoso, um Deus grandioso e que ainda opera grandes milagres. E também, falando em acender em luz, como a própria Torá é uma luz para os nossos caminhos, e estamos em Hanukkah acendendo a luz, mostrando que Hashem é poderoso, então nós precisamos entender que quando nós acendemos uma luz, a escuridão ela sai. Isso é um fato, isso é uma lógica. Então, dentro dessa perspectiva, dentro de todo esse contexto, citando o Salmo 119, verso 105, conectando, amarrando com a festa de Hanukkah, eu quero trazer esse tema para nós conversarmos, acendendo a luz no Egito. Lógico que quando nós falamos de Egito, nós sabemos que é uma referência, uma característica de um povo que não tem contato com Hashem, que não tem contato com o Eterno, onde a idolatria impera, onde as trevas imperam. Nesse sentido, nós precisamos trazer luz para este lugar. Queridos, como começa a Parashá de Miquetes? Como que inicia? E agora nós vamos partir para o próprio texto da Torá em Bereshit, capítulo de número 41, Gênesis 41, versículo de número 1. Vamos ler então aqui a Torá, e está escrito: e foi no final, Miquetes, de 2 anos, o faraó teve um sonho, ele estava sobre o rio. Como começa a nossa Parashá semanal? Como já mencionado aqui, a palavra Miquetes significa ao fim, no fim. É justamente essa palavra que aparece dentro do versículo de número 1. E foi no final dos 2 anos. E está escrito, e foi no final dos 2 anos. Nós percebemos aqui, como já mencionado, a palavra Miquetes, ela aparece aqui no verso de número 1. E Miquetes significa ao fim, no fim. É justamente essa palavra que aparece aqui em Bereshit, capítulo 41, Gênesis, capítulo 41, versículo de número 1. Aí, queridos, para nós desenvolvermos e compreendermos melhor essa aliá, essa Parashá, vamos trazer aqui algumas perguntas para nós refletirmos. A Torá vem e pergunta para nós
Como nós podemos entender este termo miquetes, ao fim de 2 anos, do versículo 1? Como nós podemos interpretar este início da paraxá? E foi no final dos 2 anos. Então vamos procurar trazer agora uma explicação somente do versículo 1. Qual é a explicação? Queridos, se prestarmos atenção, se lermos a paraxá anterior, por exemplo, lá no livro de Gênesis, capítulo 40, verso de número 20 até o 23, nós iremos perceber, queridos, que o Iosef, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Então vem a Torá e nos informa que os 2 sonhos, tanto do padeiro como do copeiro, se cumpriram detalhe por detalhe. Uau! Fantástico! Sobrenatural! Já começamos a perceber uma luz entrando no Egito, onde Hashem dá a interpretação para Yosef interpretar o sonho do padeiro e do copeiro. E vem a Torá e nos diz, queridos, que de fato os 2 sonhos se cumpriram detalhe por detalhe. Naquela situação, nos informa a Torá que o Iosef, ele pede para o copeiro lembrar dele quando este estiver na presença do faraó. E o Iosef pede para ele: relata algo bom de mim, fala de mim para faraó. Essa verdade está registrada em Bereshit, capítulo 40, versículo 14, Gênesis 40, 14, onde o Iosef, o José, ele pede para o copeiro falar dele para o faraó. Entretanto, queridos, de acordo com a própria Torá, em Bereshit, capítulo 40, versículo 23, o Iosef, ele foi esquecido pelo copeiro. E aqui nós podemos tirar uma grande lição para nós, que não devemos esperar, colocar esperança num retorno de um homem, ou qualquer filho do homem. Nós devemos esperar em Hashem. Está escrito em Telehim, capítulo 40, versículo de número 5, falando dentro dessa perspectiva de colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança somente em Deus. Então diz o livro de Salmos: feliz é o homem que põe no Eterno a sua confiança, que não volta para os soberbos, nem para os que praticam a falsidade. E a pergunta vem: em quem nós temos depositado a nossa confiança? Onde temos colocado a nossa segurança? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção de Hashem. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, diz o livro de Telehim. Onde você tem colocado a sua confiança? O Yosef, depois que ele interpreta o sonho do copeiro, ele diz para o copeiro: lembra de mim quando estiveres na presença do faraó. Agora, queridos, vamos voltar aqui para a interpretação. Interpretação aqui do versículo 1. E foi no final, miquetes, dos 2 anos, o faraó teve um sonho, ele estava sobre o rio. Então vamos dar continuidade aqui e nos aprofundarmos nessa explicação e interpretação do texto. Queridos, depois que o copeiro ele recebeu a sua liberdade, isso nós podemos ver na paraxá da Torá, na porção da Torá anterior, que se passaram 2 anos. Isso nos dá a entender também que o Iosef, ele precisou ficar mais 2 anos na prisão. E no fim desses 2 anos, de acordo com o versículo 1, no final, a partir do 2 anos, o Iosef, ele começa agora a ser chamado para ter uma liberdade. No fim dos 2 anos,
de acordo com o versículo 1, se conta a partir da liberdade do copeiro, pois foi no final, queridos, desses 2 anos que o faraó vai chamar Iosef para interpretar o sonho e em seguida, nós sabemos pela Torá, o Iosef ele vai receber a liberdade por meio de faraó. Então, Miquetes tem relação se conta desde a revelação, a interpretação do sonho do copeiro, a saída do copeiro da prisão, passa-se 2 anos e no final desses 2 anos, o faraó sonha e o Iosef é chamado para interpretar o sonho, e aí a Torá vai falar que ele interpreta e recebe a sua liberdade. Queridos, vamos falar um pouquinho agora, vamos nos aprofundar nessa questão, nesse contexto do sonho de Faraó. Isso aqui é muito interessante e vai trazer muita clareza, muita ilustração, muita luz para o texto. A Torá, é bem verdade, ela registra que o Faraó teve um sonho. E vem a Torá e diz que ninguém conseguiu dar uma interpretação satisfatória para o Faraó. A informação que temos é que quando o Faraó ele teve este sonho, o Iosef, o José, o filho de Jacó, ele estava preso. E para trazer muita luz para nós, dentro do versículo 1 e dentro do contexto dessa porção, eu quero trazer aqui detalhes que o Midrash nos ensina. O Midrash, ele nos diz que o Iosef, ele não sabia se iria de fato ser libertado ou não. Então Hashem, o próprio Deus, diz: você não ficará mais nem um dia preso. Eu, Hashem, vou colocar você em liberdade. Nós começamos a perceber aqui que a luz começa a brilhar ali no Egito. E essa luz ela começa a vir de Deus. O próprio Midrash relata: eu, Hashem, não vou deixar você preso mais um dia sequer. Então as palavras do Midrash sobre a prisão de Iosef são essas. Olha o que diz o Midrash. Iosef passou 12 longos e dolorosos anos na prisão. Ele não sabia se algum dia iria ser libertado novamente. Informação do Midrash. Mas Hashem disse: você não será mantido em cativeiro por mais nenhum momento, a mais daquilo que eu, Hashem, decretei. Seus anos de prisão já expiaram as suas transgressões. E aí o Midrash começa a mostrar para nós que essa prisão de Iosef, ela tem a finalidade de expiar as transgressões que ele cometeu. Informações do próprio Midrash. Então, diz o Midrash: você passou, Iosef, 10 anos na prisão por blasfemar, mentir, enganar, falar coisas erradas de seus irmãos. Então, 10 anos que ele fica preso ali no Egito, ele passou ali para realmente reparar os seus comportamentos errados com os seus irmãos. Palavras do Midrash. E o Midrash continua: você passou mais 2 anos na prisão como punição por dizer ao derramador principal, na ocasião o copeiro: lembre-se de mim e me tire desta prisão. 2 anos por 2 palavras erradas. Então, resumindo, o Iosef ele fica preso para expiar os seus pecados. 10 anos, diz o Midrash, porque ele denegriu, ele mentiu contra os seus 10 irmãos. Mais 2 anos, ele ficou preso porque disse algumas palavras para o copeiro lembrar dele perante o faraó. Por 2 palavras, ele fica preso mais 2 anos. Então o Midrash diz que era noite de sonho de faraó. E foi a noite, diz o Midrash, que foi a noite que o faraó teve este sonho, era uma noite de Rosh Hashanah.
E no Rosh Hashanah, nós bem sabemos que Hashem, ele decide o destino do mundo inteiro. Ele decreta escassez, ou abundância, bênção, prosperidade, dor, tristeza, chuva e não chuva. No Rosh Hashanah, Hashem, ele decreta o futuro dos povos, das nações e das raças. Então, o faraó, ele tem um sonho e é a noite de Rosh Hashanah, diz o Midrash. E durante os 2 anos, a informação que o Midrash nos traz é que o faraó, ele sempre sonhava, porém nunca lembrava dos seus sonhos quando acordava. Olha que interessante, quando chegou a hora de libertar Yosef, ele acordou e lembrou. Isso mostra os planos de Hashem. Isso mostra que os planos de Deus não podem ser frustrados. Quem deu o sonho para Faraó? Foi Deus. Quem fez Faraó lembrar do sonho? Foi Deus. Por que Deus deu o sonho para Faraó? Porque através desse sonho, José, iria sair da prisão. Então nós percebemos que existe alguém poderoso, alguém soberano, alguém que está sentado no trono, alguém que administra todas as coisas, e o nome deste é o Eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob. Justamente nessa noite de Rosh Hashanah, noite que Deus decreta o futuro das nações, Hashem vem e dá um sonho para Faraó, e Hashem diz: Yosef, você não ficará preso mais nem um dia, além daquele que eu decretei. Então, nesse sentido, o Faraó tem um sonho e lembra desse sonho. E aí, queridos, seguindo aqui o enredo da Torá, o Faraó, ele acorda muito perturbado com este sonho. O Faraó, ele vai chamar os sábios do Egito. Porém, a informação que nós temos pela própria Torá e pelo Midrash e pelo Humash é que estes sábios, eles não conseguem interpretar o sonho de Faraó. Então, por exemplo, nos relata aqui, a Torá nos relata aqui o Midrash, que alguns sábios tentaram interpretar o sonho de Faraó, porém não conseguiram. Então, por exemplo, uns diziam que o sonho de Faraó tinha o seguinte significado. Uns diziam: você vai conquistar 7 países e perderá 7 países. É o significado das espigas. Outros diziam: você terá 7 filhas, mas perderá 7 filhas. É uma interpretação que não trouxe nenhuma satisfação para Faraó. O sonho de Faraó se resumia: 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As vacas magras engoliam as gordas. Essa é a interpretação. Ele via também 7 espigas bonitas e 7 espigas feias, onde as feias engoliam as bonitas. Então esses sábios do Egito tentaram dar uma interpretação para Faraó, mas, enfim, Faraó não fica satisfeito com essa interpretação. Então o Midrash, ele nos diz, olha como que Hashem está trabalhando, executando os seus decretos. O Midrash nos diz que Hashem, ele bloqueou a mente dos sábios do Egito para que eles não soubessem a interpretação e, consequentemente, essa responsabilidade iria ser para Yosef, que iria dar o significado do sonho, receber a sua liberdade e governar o Egito, acendendo uma luz no Egito. Era, de fato, queridos, o momento de Yosef aparecer. Eu quero dizer aqui, nesse shiur, eu quero dizer aqui nessa exposição da Torá, que chegou o tempo de nós abrirmos os nossos lábios. Chegou o tempo de nós abrirmos a palavra de Deus. Chegou o tempo de nós abrirmos a Torá, a Bíblia Sagrada. Chegou o tempo de nós, como Ben Noah, mostrarmos que existe um Criador que criou os céus e a terra.
Chegou o momento de nós mostrarmos para os povos, línguas, raças e nações que existe um Deus Criador, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Chegou a hora de nós, queridos, aparecermos com a luz e dizermos, como está escrito em Devarim, capítulo 6, versículo 4, ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Chegou a hora de nós acendermos a luz no Egito e mostrarmos que as profecias estão se cumprindo de acordo com Zacarias, capítulo de número 8, versículo 23. Naqueles dias, 10 homens de cada país diferente pegarão sim na orla de um judeu e lhes dirão: iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Chegou o momento de nós aparecermos com a luz. Chegou o momento de nós acendermos a luz para os povos, para as raças. E nós, como Ben Noah, temos a missão de trazermos e fazermos deste lugar a morada de Hashem, juntamente com os judeus. Então, bora divulgar Torá, bora trazer luz para as nações, bora trazer mensagens de paz, trazermos tempo de alegria. As profecias nos relatam que haverá tempos maravilhosos para o futuro. Não fique desanimado. As profecias da Bíblia nos trazem boas informações. Haverá paz no mundo, haverá prosperidade no mundo, haverá um reinado de paz, haverá uma concentração e adoração somente em um Deus. Então chegou a hora de nós trazermos a luz. E um conselho que eu te dou: estude a palavra de Deus, estude a Torá, pesquise, busque a presença do Eterno. Queridos, era o momento de Yosef sair da prisão. E é o nosso momento de nós sairmos e abrirmos os nossos lábios e falarmos da grandeza de um Deus poderoso que nos deu a Torá. Para nós, Ben Noah, as suas 7 leis maravilhosas e as suas derivações. Nós estamos conectados com Hashem e vamos cumprir a nossa missão. É nosso tempo, bora para cima. Queridos, continuando. O Yosef, ele é tirado da prisão. E no versículo de número 14, está escrito em Bereshit, no verso de número 14, 41, verso de número 14, as seguintes palavras: o faraó mandou chamar Yosef. Eles o fizeram sair rapidamente do calabouço. Ele cortou o seu cabelo, trocou as suas roupas e veio ao faraó. É tempo de sair. A prisão é um lugar de escuridão. A prisão, o poço, não tem luz. E nós precisamos sair, aparecer. E o próprio Deus, Hashem, ele falou para Yosef: é agora. Bora, é agora divulgar Torá. Você vai sair daí. Eu vou tirar você da prisão. E você vai aparecer agora para Faraó e vai mostrar que eu sou Hashem e além de mim não há outro. E vem o versículo 14 e diz que o Faraó tira Yosef da prisão. A luz começa a brilhar. E se você perceber, queridos, o Faraó, ele vai chegar até o Yosef, vai relatar o sonho para ele, e aí, uma coisinha básica que tem tudo a ver com o tema. O que Yosef fala para ele? Eu conheço um que pode interpretar o sonho. Eu conheço um que tem o poder nas suas mãos. Eu conheço um que é o Criador dos céus e da terra. Eu conheço um que é o único que é digno de ser adorado. Eu conheço um que pode, Faraó, interpretar o seu sonho. E está escrito no verso de número 16, Yosef respondeu ao Faraó dizendo: não de mim, Deus, Hashem, dará uma resposta que traga o bem-estar do Faraó. Meu Deus, que coisa linda! A Torá é maravilhosa, que coisa saboriosa! Yosef,
ele mostra a grandeza de Deus para Faraó, acendendo uma luz no Egito. É tempo de aparecer, é tempo de sair da escuridão, é tempo de apontar que existe um Deus criador e único que deve ser adorado por todos os povos, raças, línguas e nações. Nós vemos aqui na Torá, em Bereshit, capítulo 41, verso de número 16, o Yosef trazendo Hashem no meio do sonho. Uma luz começa a brilhar. E aí, a Torá nos diz, nos versos 15 até o 32 de Bereshit 41, que o Yosef, ele interpreta o sonho. Os versos 33, seguindo a sequência até o 36, nós vamos perceber que além da interpretação, o Yosef dá conselhos para o faraó. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Nós sabemos que o Yosef, ele era muito apegado com seu pai. O Jacó, ele era apaixonado pelo estudo da Torá. O Jacó, ele ficou, para você ter ideia, 14 anos na Yeshivá de Shem, estudando Torá, estudando mitzvah, estudando mitzvot, estudando os mandamentos do Eterno. E nos conta a Torá e o Midrash que o Yosef era um parceiro de estudo da Torá juntamente com seu pai Jacó. Ele aprendeu muito. Ele aprendeu com o pai, ele aprendeu com o mestre, ele aprendeu os segredos, os conselhos da Torá. E aqui tem uma coisa muito interessante. Além de interpretar o sonho, ele dá conselhos práticos para o faraó. E esses conselhos são pautados dentro de uma perspectiva espiritual da Torá e vindo diretamente de Hashem. O que isso significa para nós? Significa que quando nós estamos conectados com a Torá, com a sabedoria dos sábios, com certeza nós podemos dar muitos conselhos para as pessoas, trazermos luz na vida delas, sermos um canal de luz para as pessoas. Nos versos 37 até o 44, nós vamos perceber a Torá trazendo essa informação para nós. O que Deus faz com Yosef? O faraó decreta: Yosef será o vice-rei do Egito. Então vem a Torá e, fechando aqui essa temática, a Torá nos traz a informação que ele casa ali no Egito e tem 2 filhos. Fica bem evidente para nós como que Deus cumpriu o seu plano na vida de Yosef. Yosef agora está brilhando no Egito. Ele é uma luz. Ele está mostrando para Faraó quem é o Deus dele e o que esse Deus pode fazer. Ele diz para Faraó: eu conheço um que pode interpretar o sonho, e este é Hashem. Uma luz começa a brilhar no Egito. Queridos, de todo esse contexto, nós podemos tirar aqui uma grande lição para nós. Que lição nós podemos aprender com este capítulo que descreve, queridos, a ascensão de Yosef? O que este capítulo pode nos ensinar como resultado da interpretação que Yosef deu dos sonhos de Faraó? A lição é esta. Entre outras coisas, nos ensina que obter riquezas. Yosef estava preso, não tinha nada. A lição que nós aprendemos aqui, nesse desenrolar, nessa explanação, é que as riquezas, os sucessos, está nas mãos de Hashem, não nas nossas mãos. Se ele desejar, um escravo como Yosef, prisioneiro, pode se tornar rei um dia, Hashem vai fazer isso. Se ele
decreta um rei usando um escravo, Hashem vai fazer isso. Somente Hashem determina se alguém vai ficar rico ou pobre, poderoso ou fraco, próspero ou decadente. Com isso eu quero dizer que o caminho está na Torá, está em Deus, está em Hashem. É Ele que pode fazer todas as coisas por nós. E quando nós guardamos os seus mandamentos, quando nós guardamos a palavra de Deus, a Torá, para nós, logicamente, é bem Noah, que somos orientados pela própria Torá e pela Torá oral, desde a época de Adão, a nós foi entregue 7 leis e as suas derivações. E a lição que nós podemos tirar daqui, outra lição maravilhosa, além de brilharmos no Egito, como uma luz, Yosef brilhou no Egito, nós vamos perceber que no meio da escuridão, no meio do Egito, onde tudo está acontecendo ao desfavor, Hashem pode pegar um escravo e fazer dele um rei. Hashem decreta se um escravo vai ser rei ou não. Hashem decreta quem vai ser pobre, quem vai ser rico, quem vai ser fraco, quem vai ser forte. Tudo está na mão de Hashem. Então, nós não podemos ter medo das adversidades. Sabemos, podemos até estar no Egito, podemos até ser um ponto de luz, podemos, de modo temporário, não enxergarmos resultados, mas não se esqueça, os decretos vêm de Hashem, e é Ele que pode fazer de nós um alguém na face da terra. Queridos, sem sombra de dúvida, a luz sempre está amarrada, a luz sempre está conectada com ações. Não adianta nós falarmos que somos uma luz e não termos atitude. Claro, estou falando aqui de modo metafórico. Então, quando nós falamos que devemos ser uma luz no Egito, nós estamos dizendo, pela lógica, que devemos ter atitudes, comportamentos para que essa luz de fato brilhe. Então, por exemplo, quando nós lemos aqui a Paraxá, já na reta final, é importante nós lembrarmos que, de fato, o Yosef, ele interpretou os sonhos. E, de fato, também, nós enxergamos na leitura que ele deu conselhos práticos para Faraó. O que significa isso? Que a luz, ela acompanha ações. Ações que glorificam ao Eterno. O verso 46, por exemplo, nós vamos perceber aqui na própria Torá que o Yosef, ele já é um ponto de luz, e ele começa agora a ter ações para trazer realmente naquele lugar a presença da Torá, a presença das mitzvot. Então ele sai agora inspecionando toda a terra do Egito. Ação. Yosef coletou os alimentos. Ação. Isso significa para nós, queridos, que ser luz implica em atitudes, em ações. E no nosso contexto, nós bem sabemos, praticar os mandamentos da Torá, para nós, bem Noah, as 7 leis e as suas derivações. Quais são as 7 leis que o Eterno deseja que a humanidade guarde? Existem 2 caminhos de Deus para a humanidade. Nós sabemos isso desde Adão e Eva, que existem 2 caminhos para a humanidade. E o nosso Rabino Yaakov, no livro Guia Ben Noah, ele nos explica sobre esses 2 caminhos que Deus ele decretou, estruturou para toda a humanidade. Para as nações, desde Adão e Eva, Hashem ele deu 6 leis para Adão e para Eva. E pós o dilúvio, no livro de Gênesis, você pode conferir na sua Bíblia, no capítulo 9, versículo 4, está escrito que Deus acrescentou a 7ª lei, de não maltratar os animais. E aí surge a pergunta, como nós podemos ser uma luz no Egito? Então eu vou trazer aqui de modo resumido as 7 leis que podemos praticar. Olha, e sem sombra de dúvida, se todo mundo praticasse essas leis, o mundo
seria diferente. Primeira lei: adorar somente um Deus, não cometer idolatria. Número 2, não blasfemar contra Deus, não xingar Deus, não falar mal de Deus. Número 3, não matarás, não prejudique as pessoas, não matarás. Não roubarás, é a quarta lei. A quinta lei: honre a sua família, não tenha relações sexuais ilícitas. Número 6, tenha atitudes de justiça, seja justos nos seus comportamentos, nos seus negócios, tenham atos de justiça. E número 7, não maltrate os animais, de acordo com Gênesis 9, versículo 4. Praticando essas 7 leis, este é um caminho que Deus tem para todas as nações. E o outro caminho é para o povo judeu, para o povo de Israel. A eles foram dados 613 mitzvot, 613 leis, 613 mandamentos. Então o mundo está estruturado nestes dois caminhos: Ben Noah, 7 leis e as derivações, e o povo de Israel, as 613 leis. E olha que interessante, o Maimônides, ele nos ensina que se nós guardarmos as 7 leis, seremos comparados ao sumo sacerdote. Olha que interessante. E também, uma outra informação que nós temos é que aquele que guarda as 7 leis, ele é chamado de um tzadik, ele é chamado de um justo entre as nações. Então você quer agradar a Deus? Você não precisa de intermediário, de bengala, você não precisa de nada disso. Você precisa simplesmente entender o plano de Deus, desde Adão e Eva para frente. E a vontade de Deus é esta: que nós guardemos as suas 7 leis, dadas por Adão até Noé, e fazendo isso, nós como não-judeus estaremos trazendo a vontade de Deus para a terra, fazendo dessa terra a morada de Deus. E nesse sentido, seremos uma luz no Egito, como Iosef foi. E interessante para nós analisarmos que essa semana é uma semana de Hanukkah, onde você vai ver nas casas dos Benei Noah, juntamente com os judeus, eles acendendo as luzes de Hanukkah. E para cada dia se acende uma luz. Agora, o porquê? O porquê nós fazemos isso? Para relembrar que existe um Deus que fez um milagre extraordinário na época do Império Grego, juntamente pelos sacerdotes asmoneus, descendentes dos macabeus. Então, quando nós acendemos as luzes de Hanukkah, nós estamos lembrando, divulgando o milagre que Hashem ele fez naquela época. E nós estamos emitindo para gerações vindouras que Deus é um Deus poderoso. Que nós possamos ser uma luz no Egito. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe.